Bom dia, telespectadores do nossa televisão Rádio Jornal Expresso. Estamos aqui novamente comentando um programa que nós estamos criando com Silvio Ochen. Ele é um produtor, tem muito conhecimento em suas viagens de estudo que ele faz em todo o Brasil, todo o mundo. E ele vai nos comentar sobre a situação, como ele vê cada dia que ele volta das suas viagens. Começa de novo. Tudo de novo. Corta isso aí. Acerte o meu nome, por favor. Tá. Já ia me chamando de Silvio Albrecht. Não mistura as coisas. Não mistura. Não mistura as Silvio coisas. Ochen. Meu amigo, mas Tá, é Oze. Oze. Escreve Oze. Isso. Tá. Oze. Diz o nome certo. Oze. Tá. Assim que é bom. Bom dia, telespectadores da Rádio Jornal TV Expresso. Estamos aqui com o nosso amigo Silvio Ozen, um conhecedor mundial, viajando para conhecimento e trazer, enriquecer a nossa cultura do Brasil aqui com suas opiniões. Ele é uma pessoa humilde, simpático, e aonde ele passa ele deixa amigos. Aqui na Rádio TV Jornal é um dos desbravadores do programa. Cada vez que ele volta de suas viagens, ele vem nos contar uma ou duas vezes sobre algum aspecto, o que ele está enxergando a produção agrícola no Brasil e como ele tem essa interpretação. Ele vai, a partir de agora, ficar uns 10, 15 minutos falando com os senhores ouvintes e telespectadores para conhecimento. Está com a palavra, senhor Silvio. Bom dia, Assis. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Rádio TV Jornal O Expresso. Nós queremos agradecer a oportunidade que o Assis nos dá de estarmos aqui nesse momento novamente, trazendo algumas informações, alguns pontos de vista, algumas opiniões que nós temos captado nas nossas andanças aí pelo Brasil, pelos países sul-americanos e também pela Ásia e Europa, mais como turista, mas também, evidentemente, como a gente é ligado ao meio rural, como observadores do que acontece na agricultura em outros lugares. Nós hoje temos assim uma visão bem clara de agricultura que acontece no Brasil e algumas outras regiões que têm as mesmas características agrícolas do que nós denominamos agronegócio. E existem outras regiões que com certeza são muito maiores e têm muito mais importância como fonte de alimento de populações mais concentradas, especialmente na Ásia, onde existe sim gente para ser alimentada, onde se concentra. Nós temos aí 2 países como a China e a Índia, que tem quase a metade da população, mais de 30% da população mundial, e que precisa ser alimentada. E que não tem assim uma estrutura agrícola semelhante ao que nós temos hoje no Brasil, especialmente nas regiões ditas agrícolas do Brasil, como é o caso da nossa aqui. Nós temos na Argentina uma agricultura semelhante, nos Estados Unidos, parte do Canadá, Austrália, e ao lado do Paraguai, e que são regiões que têm o que nós hoje chamamos de agronegócio. Semelhante ao Brasil? O Brasil, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Austrália, tem uma agricultura mecanizada de alta tecnologia, dita de alta tecnologia. Não é semelhante ao Brasil? Não, semelhante ao Brasil, exatamente, semelhante ao Brasil, como nossa região Os aqui. solos também são. Solos, características topográficas semelhantes e aptas à produção em grande escala de grandes, o que chamamos grandes culturas, como soja, trigo, milho e outras culturas em outras áreas, como laranja, café,
cana-de-açúcar, que são culturas que na verdade produzem, e por isso estão assim enquadradas hoje no agronegócio, que produzem, na verdade, matéria-prima para a indústria alimentar. Seus produtos normalmente não são consumidos in natura e nem vendidos diretamente ao consumidor, pelo produtor ao consumidor. Este é um tipo de agricultura agroindustrial que alimenta um processo no mundo inteiro rico de produção de matéria-prima e que hoje até, como um caso mais específico de soja, também milho e cana-de-açúcar, que toma outros destinos, eu digo, corre em diversas pistas, produzindo energia não renovável, produzindo outros subprodutos industriais que nem vão para a indústria alimentar, ou no caso, como por exemplo, da soja, que produz o farelo de soja, que é mais de 80% do conteúdo do grão soja, que vai para a alimentação de animais, que vai produzir carne num segundo fase do processo agroindustrial. Bom, este é um tipo de agricultura que nós estamos muito bem habituados aqui. Existe um outro tipo de agricultura que nós tivemos há 50, 60 anos atrás, e tínhamos, nossa região específica aqui não era tanto, mas outras regiões, formos aí Juí, já era bastante assim, que eram as zonas coloniais, em que se produzia essas coisas mais específicas alimentares que são consumidas diretamente ou in natura diretamente do produtor ao consumidor. E isso acontece muito. Nós não podemos esquecer que nós temos no mundo ainda hoje países que têm mais de 80% de sua população que mora na zona rural e vive exclusivamente da sua própria produção agrícola, produzido na sua propriedade ou trocado, um sistema praticamente de escambo, com seus vizinhos, e levado essa produção às cidades através de feiras livres, 2, 3 vezes por semana, em que o consumidor urbano vem comprar diretamente do consumidor. E daí se leva galinha, leitão, todos os produtos agrícolas, mandioca, legumes, todos os legumes, saladas, e se coloca diretamente, o produtor coloca diretamente o consumidor. O senhor acha isso que é vantajoso, voltar esse tempo de... Eu não estou fazendo apologia de voltar esse tempo, não. Eu estou relatando o que acontece hoje. Nós temos que conviver com uma realidade. Nos países desenvolvidos. Não, nos países desenvolvidos também temos isso, também na Europa tem muito isso, na Itália, na Espanha, também temos muito, sim, na Alemanha, a própria Alemanha, temos este tipo de agricultura também. Claro que quanto mais desenvolvido o país, ou digamos mais industrializado o país, viabiliza que pessoas abandonem essa atividade rural de produção de alimentos em pequena escala e vão trabalhar de empregado nas indústrias, nas indústrias, o comércio, outra atividade, e essas propriedades vão sendo absorvidas por outros produtores maiores, aumentando a sua escala e viabilizando economicamente, porque é uma questão de renda. Agora, país, um Nepal, por exemplo, Suazilândia, por exemplo, que eu estive, são países que não têm quase indústria, não absorvem, não têm condições de absorver essa mão de obra e fazer com que eles sobrevivam na cidade, abandonando essas pequenas propriedades. Então, uma contingência não é uma questão de retroagir ou evoluir, é uma questão de circunstância daqueles países, situação daqueles países como vivem hoje. A Guatemala, por exemplo, tem 60%, 70% de sua população em pequeníssimas propriedades, como tive a oportunidade de ver lá. Não tem indústria e tem uma densidade populacional bastante alta.
e não tem condições de absorver, não tem condições, não tem renda, a cidade não oferece renda. E nós tivemos aqui isso e aconteceu aqui no Brasil, vamos transportar, estava contando história de outros países, dando exemplos aqui, e vamos voltar para o Brasil. O Brasil aconteceu isso a partir dos anos 70, especialmente, mesmo nas zonas coloniais, que começou a haver uma concentração de propriedades e um grande êxodo rural. Nós tínhamos uma alta densidade de população até os anos 60, 70, que viviam no interior, que moravam no interior. Quantos de nós que estamos nos assistindo, ouvindo, e eu sou um exemplo também disso, meus pais eram pequenos produtores que moravam no interior, e todos os filhos, praticamente, ou a maioria deles, eram 7 irmãos, foram alijados do interior porque não havia espaço. Felizmente, nós saímos por uma oportunidade melhor, todos os que saíram foram estudar e tal, e foram para outras atividades. O senhor falou espaço do quê? Porque as famílias eram grandes, as famílias eram maiores do que o número do casal, cada família tinha 5, 6, 7 filhos, e que não comportava ficar mais no interior. Porque havia uma divisão das propriedades entre os herdeiros e as condições com a renda que se tinha à época, não tinha como comprar outras propriedades. É uma questão matemática quase, né? E de perfil. Porque o que aconteceu no Brasil? Com a evolução do agronegócio e da mecanização agrícola, que começou a gerar mais renda, e esta renda foi comprando as pequenas propriedades e foi empurrando para a cidade estas pessoas. Isso foi uma opção política, uma opção de governo, priorizar o agronegócio, dar incentivo ao agronegócio, não oferecer educação condizente para as pessoas no interior onde moravam lá, em políticas de fixação dessas pessoas no interior, e vieram para a cidade e formaram hoje o que nós conhecemos aí hoje, os grandes bolsões de pobreza nos arrabaldes das cidades. Quem não estudou, não tinha, as pessoas que não tinham condições de estudar, não se qualificaram, os mais velhos que vieram para a cidade já tinham passado da época. Os pequenos vendiam as áreas para os pequenos vendiam para os maiores e migravam para a cidade. E a segunda geração, especialmente, sem uma cultura de formação, e o que assim me estarrece, olhando um pouco para fora, como eu faço quando viajo, nós vemos, assim, especialmente na Ásia, que as pessoas têm pequenas propriedades, e nestas pequenas propriedades, elas produzem, ou mesmo nos pátios, no terreno, no pátio da sua casa. Eu sempre digo, tem lugares do mundo que as pessoas, que a dona da casa, na hora de fazer o seu alimento, ela pega os temperos pela janela da cozinha, porque plantam temperos e plantas de alimentação praticamente dentro de casa. Nós aqui, eu fico assim estarrecido vendo isso. Não se planta nada. Tem um terreno e está lá criando capim, ou no máximo se planta grama. E não se planta sequer um tempero no pátio de casa. Eu vejo isso assim, claro, é uma cultura nossa aqui, mas isso custa caro, tudo isso custa dinheiro. E as nossas políticas públicas brasileiras são no sentido do paternalismo, ajuda isso, dá bolsa aquilo, dá auxílio tal, e não prioriza uma educação a essas pessoas de produzirem o mínimo de hortaliças, legumes e coisas de horta, que poderiam ser um suplemento alimentar, um complemento alimentar muito rico. Mas não se faz isso, não se prioriza isso, não há campanhas para isso. E prefere-se dar auxílios e bolsas e incentivos, tudo em forma de paternalista e não de educação e formação. Então, essas coisas, assim, que às vezes nos deixam entristecido de ver e assistir isso numa sociedade como a nossa, que aí hoje nós vemos aí assim um nível altíssimo de insegurança e que
sem soluções à vista e nenhuma proposta no sentido de fazer com que essas pessoas tenham efetivamente um mínimo, talvez não em renda em dinheiro. Aqui para nós, a única coisa que é renda aqui é dinheiro. Em outros países, renda é tu produzir o que comer, também é renda, também é geração de renda. Mas aqui isso, lamentavelmente, é esquecido. Esse é o recado que a gente, nesse momento, queria passar nessa oportunidade que nos dá aqui. Não, nós temos muito que falar com o senhor. Eu acredito que o amigo tem bastante conhecimento disso aí. Agora, para nós dar encerramento, nós vamos convidar a passar aqui na sala de sessão o engenheiro agrônomo João Ramos Oliveira para dar continuidade de uma palestra, enquanto que o senhor poderá ficar um pouco aqui, pelos seus compromissos, o senhor pode dar o seu bom dia de encerramento. Certo, Assis, nós queremos agradecer a oportunidade que a Rádio e TV Jornal O Expresso nos dá de passar algumas ideias, algumas opiniões e nosso pensamento sobre a situação específica hoje da nossa agricultura e, claro, englobando alguma coisa da nossa educação, que sempre está pendente e é pauta em todos os momentos. Muito obrigado, Assis. Bom dia.